Olá, amigos de Caminhada Espírita. Hoje estamos aqui para partilhar mais um momento do estudo do NEP Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe, que acontece semanalmente, às quarta-feiras, das 19h30 às 21h, de modo online. O tema de hoje, dando continuidade ao que já estamos estudando, é a segunda tentação de Jesus, e será feito à luz do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, na tradução de Haroldo Dutra. Além de que, como nos orienta o NEP, fazemos a interlocução com outras obras espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, a Revista Consolador, e no diálogo também interreligioso. Então, vamos fazer primeiro aqui, hoje, a leitura do Evangelho, desse trecho do Evangelho, de Lucas. No 4:5, Lucas nos diz assim: após conduzi-lo, e entre parênteses, Haroldo Dutra destaca, para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado num instante de tempo. No 4:6, disse o diabo: eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então, aqui a gente vai trazer algumas reflexões do nosso entendimento e das leituras feitas por nós, né? Vamos começar pensando, refletindo sobre o que é tentação. O que é a tentação? A tentação é justamente aquele teste que nós passamos no dia a dia, todos nós encarnados, para escolher entre um lado e um outro, entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado. Então, nós estamos no nosso dia a dia sujeito a essas tentações. Ela nos instiga na consciência para fazer algo que foge aos propósitos da lei divina. Em geral, é assim. E assim, lembrando que a lei divina, as leis divinas estão na nossa consciência, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Né? Aí, veja bem, segundo a tentação de Cristo, que já houve a primeira, já foi apresentada por um colega nosso aqui, por Luiz. De Jesus, né? A segunda tentação de Jesus. Jesus, a gente pode ver o seguinte aí. A personalidade, Jesus, que veio encarnar como humano, e o ser crístico, a individualidade que habita no Jesus, em Jesus, que é o espírito puro de mais alto nível e estado evolutivo. Então, nós temos essa aparentemente dualidade. Aquele que está encarnado no corpo da matéria, que veio para viver as experiências humanas, e daí a tentação. Ele morre na cruz. Um ser de tão alto nível espiritual não necessariamente não poderia precisar passar mais por nada disso, mas ele vem para isso, para mostrar que na humanidade a gente passa por vários processos que nos conduzem à evolução ou à paralisação, à estagnação por um tempo. Então, esse é um rico ensinamento que nos traz aqui essa parte de Lucas, né? Evangelho, esse trecho do Evangelho também está em outros evangelistas, né?
mas nos vamos apresentar aqui. Vocês podem ver também em Mateus, por exemplo. O que temos mais aqui para refletir sobre isso? A tentação de Jesus deve ser, portanto, entendida como a batalha permanente entre o bem e o mal. Não é o homem encarnado, ou melhor dizendo, não é o ser crístico encarnado naquele corpo que é tentado, mas é o humano que está representado ali, que passa por esse momento para nos ensinar, como de todo o trecho do Evangelho acontece, um ensinamento. Então, a condição comum de nós habitantes aqui na Terra inferior, né, precisa desse ensinamento. Se Jesus, por exemplo, passasse pelo mundo, Jesus enquanto ser encarnado, sem passar pelas experiências humanas, qual seria o mérito de Jesus, né? Então, o grande mérito de Jesus é justamente viver as experiências humanas e, no espírito evoluído que ele já estava, nos mostrar como sair daqueles impasses que acontecem no nosso cotidiano da vida. Nessa passagem, o espírito que habita na personalidade de Jesus, então, ele, no estado de unidade de Cristo, nos ensina, então, através da personalidade de Jesus, a vivência dessa experiência da tentação. Nos ensina, nos ensina. Essa é a vertente condutora desse texto do Evangelho. É o ensinamento para nós humanos. Tendo assim como tarefa, então, nos ensinar e lembrar aos espíritos imperfeitos como nós, a vencer as tentações pertinentes aos próprios defeitos e assim construir as virtudes em si mesmo. Porque enquanto a gente não vê a si, só vê o outro, nada muda. Porque a gente entra naqueles defeitos de caráter que são pertinentes ao ser humano ainda, ou a sua maioria, pelo menos. Aí vejam vocês, aí nos aparece na lei de Deus, não é? Como a gente já sabe aqui, que nós espíritas sabemos disso, que as leis de Deus estão na consciência, está lá no livro dos Espíritos 621. E na 621A diz assim: uma vez que o homem traz escrito na consciência a lei de Deus, há necessidade que ela lhe seja revelada? E é dito a resposta: ele a esqueceu e menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Então está aí Jesus nos lembrando. Esse é um papel muito importante desse Jesus, o Cristo, aqui entre nós. E aí, na 622, que é uma questão também bem rica, Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Complementando. Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. E essa é a tarefa maior, pelo estágio que foi atingido por ele, de Jesus o Cristo, nos ensinar o caminho que nos leva à casa do Pai, que é o reino de amor e unidade. Bom, mas aí vamos pensar, o que é que nos instiga a tentação? Por que nós, no nosso dia, no nosso mundo, a gente está sempre sendo tentado por algo? Por um pedaço de chocolate, por um carro de alguém, ou um carro novo superando o seu, por uma roupa bonita, ou qualquer coisa do plano material. Por quê? Ou mesmo intelectual.
ou mesmo intelectual e emocional. Porque as correntes vibracionais que estão em nós ainda estão nesse nível de oscilação. E aí, então, nós já sabemos também que, no nível que nós vibramos, atraímos outros seres que reforçam. É como se fôssemos uma fogueira, onde está apagando o fogo, aí chega alguém e bota mais um galinho ali e o fogo acende. Né? Se for do bem, a consciência se manifesta, é revelada. Se não for, o fogo apaga. Né? Então, a que corrente nós seguimos? A do bem ou a do mal? Né? Vem a pergunta. E que nesse trecho do Evangelho, Jesus não mostra. A gente pode ter uma vertente aí dessa dualidade que faz parte do mundo terrestre ainda, do mundo terreno aqui. Essa dualidade está em nós, a gente está em constante. Esse diabo, aquele que divide, que a Dutra usa, pode ser até a divisão no homem, pode ser representado como a divisão do homem, que fica nessa dualidade, conversando. Faça isso, faça aquilo. Aí um puxa para lá, outro na consciência. Cumpra a lei divina. Não, que nada, isso aí é bobagem, né? Vá para o lado de cá. Então, Jesus nos ensina, nos mostra nesse texto do Evangelho, de uma forma muito rica e significativa isso. O nosso dia a dia enquanto ser humano encarnado. Que corrente nós seguimos do bem e do mal? Aí, olhando lá no livro dos Espíritos, Kardec diz a pergunta feita: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que confirma a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. E isso está em nós, o tempo inteiro na nossa consciência. E é esse ponto que a gente precisa estar atento. Aquele período simbólico de Jesus em jejum, caminhando no deserto, é o nosso deserto interno, para que a gente possa mergulhar em nós e possa enxergar essa dualidade e fazer, na lei do livre-arbítrio, também lá no livro dos Espíritos, a escolha certa, cumprindo as leis divinas. Então, Deus nos deu essas leis que estão na nossa consciência para que a gente possa crescer e fazer as opções coerentes com os ensinos de Jesus. E ele, nesse texto do Evangelho, está aí nos mostrando. Ok? Mas é isso. Então, assim como a Eremita do Deserto, até Kardec também coloca lá como uma das respostas sobre o desfrutar da liberdade absoluta, que a condição é estar na condição de Eremita do deserto interior, né, caminhando e refletindo sobre si mesmo. Onde eu errei? Onde eu fiz a opção errada? E essa está lá na questão 834 a 846, essas leis, lembrando a nós, né? Onde se encontram essas leis, a lei da liberdade, onde está o livre-arbítrio e tudo mais. E aí, veja o seguinte, vocês imaginem quando se aproxima esse diálogo interno, né, vibra em nós esse diálogo. Aí, o mundo todo é seu. Você não quer? Essa glória, ser aplaudido, louvado, você não quer? Eu estou dando a você. Imagine. É fácil? Será que é? Para a gente, às vezes, desistir de algo que a gente sabe que infringe uma lei? Hoje eu estava sentada numa mesa com uma amiga comendo, quero partilhar com vocês. E tinha um docinho de leite, uma ambrosina. Ela disse, só uma colherinha.
E eu já sei que a lei que eu mais infringo é essa. Só uma coisa. Eu disse, não, eu não quero. Aí ela disse, eu vou levar para casa. Aí eu olhei para o bichinho fechado, assim, um potinho. Levantei, peguei a colherinha e comi. Então, eu sei que isso me faz mal. Eu estou infringindo uma lei. De uma forma simples, né? Trazendo algo simples. Mas a gente faz muitas vezes outras. Isso acontece no nosso dia a dia. Precisamos estar 40 dias, simbolicamente, olhando para nosso interior para perceber esses viés de dualidade em nós. Mas a gente perde tanto tempo olhando para fora, né? Para o outro, fez errado, fez isso, fez aquilo, julgando, quando a gente sabe que só Deus tem esse poder. Esquece de olhar para si mesmo, né? A tentação aí, né, que representa o orgulho humano, né? Emmanuel diz assim, lá no Caminho da Luz, ele esclarece, mais precisamente, que da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Ele até cita, né, a Alemanha, né, na época do nazismo. O que é que restou, né? No entanto, devemos reconhecer que o orgulho não se cinge exclusivamente às nações e os povos, mas sim também a nós, humanos, porque ele se ramifica, ele está presente na humanidade, como desafio para a nossa evolução. Não é a gente olhar para isso e entrar naquela autopiedade de coitadinho, não saio desse lugar, mas sim aquele olhar. Eu reconheço em mim e busco estar atenta para dissolver e transformar. Esse é um segredo precioso, né? Que nesse trecho do Evangelho a gente vai percebendo aí das tentações, o que significa realmente essas tentações. Bom, mas a nossa tarefa, assim, então, é extirpar, é dissolver, é remover, seja a palavra que escolhamos, para que o nosso progresso interior possa acontecer. Isso é lento, gradativo, e precisa de um esforço, como nós ouvimos constantemente. Espírito é aquele que se esforça, né, pelo seu trabalho evolutivo, e não aquele que mais lê, aquele que mais estuda. Isso ajuda muito, mas não só isso. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos alerta para as quedas decorrentes da nossa própria culpa e da nossa imprevidência e orgulho e ambição. As suas meticulosas investigações, Kardec fizeram concluir que, incontestavelmente, veja que profundo, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais como físicos. Dissimular. Ou seja, a gente mascara, a gente encobre para revelar algo que realmente não somos ainda. Só o fato de fazermos isso já é um sinal de que a gente está naquele orgulho exacerbado, não querer revelar a nossa face real, de fingir que somos aquilo que não somos ainda. Então, é preciso que estejamos atentos a esse ponto para que possamos caminhar de uma forma progressiva e evolutiva. E só é possível a gente fazendo essa jornada interior pelo nosso deserto. Então, o Espírito de Verdade também
no livro Espírito de Verdade, Caibás se pondera que o melindre, complementando, filho do orgulho, propele a criatura, impulsiona a situar-se acima do bem de todos. Então, fiquemos atentos quando a gente fala, né? Quando nós falamos do outro, seja do futebol, seja do marido, seja da religião, seja do quem for. Porque quando nos colocamos no patamar de que nós somos melhores do que o outro, o que a gente, a nossa crença é melhor do que a do outro, nos falta ainda a humildade, a caridade, que está lá no livro dos Espíritos e nos Evangelhos. Então, atento fiquemos para nós mesmos, para a nossa jornada, como Jesus ali nos ensina no seu caminhar. O orgulho é o terrível adversário da humanidade, nos diz Kardec. Todos os males originam-se dele e do egoísmo. Aplicai-vos, portanto, né, em dissolvê-lo, para que possamos caminhar. Tudo isso nos reverte a quê? Ao caminho da humildade, ao oposto, né? Que significa aquela virtude que caracteriza a consciência das próprias limitações. Quando nós temos consciência das nossas limitações, aí sim nós estamos na humildade, ou no caminho para ela. E para alcançá-la, precisamos nos despir desse orgulho exacerbado, aceitando que não somos infalíveis e que nem sempre estamos certos. Está lá na Oração dos Humildes, no livro de Memei, psicografado por Chico Xavier, a amizade. Então, assim, a gente pode perceber que o mestre que passou por esse plano encarnatório, naquela condição evolutiva que estava, não existe nenhum registro acerca dele que mostrasse o contrário do ser que ele era. E esse trecho representa, sim, os seus ensinos de como a gente perceber a dualidade em nós e possamos nos conduzir, quando você levar para o alto, lá no início do 4.5, significa que ele estava numa consciência elevada para não cair. Nossa experiência dessa vida, então, é aprender a vencer a tentação e escolher o certo, ao invés do errado, segundo as leis divinas. E assim possamos fazer, então, nossa jornada interior, vencendo a nós mesmos. Gratidão e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.